possamos ter uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe esse momento de devoção que nós vamos fazer para Ti nesse dia. A nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos começar essa nossa devocional, como sempre, cantando o hino nacional brasileiro. Nós somos filhos de uma pátria, muitas das vezes caracterizado pela injustiça, pela desigualdade social. Mas Deus deu a cada um de nós a oportunidade de desfrutar de um dos países mais ricos em termos de recurso natural. Então, quando nós estivermos cantando esse hino, aproveite para você pensar em tudo que o Brasil recebeu de dádiva do Senhor e tudo que nós podemos oferecer a Ele como nação e muitas das vezes não temos oferecido. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Vamos agora louvar ao nosso Deus com os nossos irmãos Adson Reis e Ana Luísa. Esperança que
Amém. Irmãos, eu queria convidar você se você tiver Bíblia, se não pode acompanhar através da nossa projeção, Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Mateus 7, 24 diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vou ler mais uma vez. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O 25 diz: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. No 26: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha, esse texto que nós acabamos de ler, nos remete a uma figura, acho que importante na cultura oriental e também na nossa cultura, que é a figura do bambu. Eu não sei se você sabe, quando alguém planta um bambu, no primeiro ano em que ele plantou não se vê nada. No segundo ano também não se vê muita coisa. No terceiro, no quarto ano você não vê bambu. No quinto ano, aquele bambu vai crescer aproximadamente 12 metros. E aí, certa vez, uma criança olhando e perguntou para o seu pai: papai, mas esse bambu, ele cresceu tão rápido assim? E o pai dele então foi explicar por que o bambu passou 5 anos, ou praticamente 5 anos sem crescer, e no último ano ele teve um crescimento extraordinário. Sabe por quê? Porque nos primeiros anos, aquele bambu ele cresceu para baixo. Ele foi criando raízes profundas e cada vez mais profundas. E aquilo que aquele bambu cresceu durante 1 ano para a parte de cima, ele levou 5 anos para crescer então para a parte de baixo. O que nós entendemos com essa parábola do bambu? Nós precisamos entender que muitas das vezes o nosso crescimento externo, aquilo que nós expressamos, aquilo que as pessoas veem, às vezes aparece muito rápido, mas não tem raízes profundas. E é por isso que quando Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele compara como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. E edificar a casa sobre a rocha significa dizer que você está buscando um fundamento sólido, algo que vai sustentar a sua vida, que vai sustentar a sua existência. E a outra coisa que nós vemos é que essa casa, ou essas duas casas, elas não têm muita diferença com relação àquilo que elas tiveram que passar. A diferença estava em que uma casa foi edificada sobre a rocha e a outra foi edificada sobre a areia. O vento, a chuva, a tempestade representa as circunstâncias da vida, do dia a dia. Isso nos diz que aquele que não tem fundamentos sólidos, aquele que não tem uma vida sustentada em algo que possa realmente ser fundamentado, aquela pessoa, ela facilmente se vê completamente devastada diante de situações complexas. Nós estamos vivendo hoje um tempo difícil. Nós que no final do ano passado víamos os indicadores sobre o Covid diminuindo, nós víamos a expectativa da retomada do crescimento econômico, da geração de empregos. Você que é aluno, você que é aluna, a possibilidade de voltar todo mundo para a sala de aula, poder se abraçar, poder se beijar, poder estar junto, quando de repente nos sobrevém a chamada segunda onda. E quando ela vem, parece que ela coloca à prova todos os nossos fundamentos. Aquelas pessoas que verdadeiramente não têm raízes sólidas, dificilmente elas conseguem resistir do ponto de vista emocional a todas essas circunstâncias. E aí fica um desafio para nós, como escola, como família, como estudante,
É o desafio de buscarmos em Cristo, buscarmos na sua palavra fundamentos para sobrevivermos aos tempos difíceis. E eu gostaria de encerrar a nossa palavra nessa manhã, dizendo que Deus, que Jesus Cristo quer ser esse fundamento na sua vida. E quando eu falo isso, eu não estou falando de religião, de igreja, mas eu estou falando de um Jesus Cristo que se fez homem, habitou entre nós e nos ensinou a como vivermos tempos difíceis, tempos tribulados. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós buscamos em Cristo o fundamento, quando buscamos nele as nossas verdades absolutas, pode ter certeza que nós então temos condições de suportar as aflições e com Cristo e como Ele sermos mais do que vencedores. A minha oração nessa manhã é que Deus possa estar cuidando do seu coração, que Deus possa estar tratando as suas feridas emocionais. Eu não sei se você tem como pai, como mãe, como funcionário do Colégio Batista Ludovicense, vivido um momento na sua vida que às vezes é assim: olha, eu fico como quem não tem esperança, eu fico como quem não consegue encontrar uma saída. E eu gostaria então de deixar para você o que o apóstolo Paulo diz no final da carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz que por fim permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Vamos ler mais uma vez esse texto, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E durante esta música, eu gostaria de pedir a você que você colocasse o seu coração na presença de Deus e deixasse Ele cuidar de você. Santo Redentor, começo e
música bonita, né? E eu queria convidar você a colocar diante do Senhor seus problemas, as suas aflições. Eu não sei se você tem algum irmão, pai, tio, filho, um vizinho seu que está passando por um momento difícil, ou se mesmo você também está passando em meio a essa tribulação. E eu quero convidar você, nessa oração, a colocar todas essas situações e problemas nas mãos do Senhor, crendo que Ele pode resolver o seu problema. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus de Israel, é o Deus do Brasil, é Senhor sobre toda a criação, Pai. Por essa razão, Pai, nós queremos colocar diante de Ti, nesse dia, as nossas vidas, Pai. As nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas dúvidas. Nós queremos colocar todas as nossas inquietações diante do altar do Senhor e pedir ao Senhor que nos dê paz no coração, que o Senhor nos faça descansar na Tua presença, que possamos confiar em Ti e acreditar que no final o Senhor vai nos oferecer o melhor, Pai. Para aquela família que está enlutada, Pai, eu peço consolo. Para aquele que está passando por situações financeiras difíceis, Pai, às vezes difícil pagar a escola, difícil sustentar a família, eu peço ao Senhor que o Senhor mande a provisão, Pai, que o Senhor possa dar o sustento a essa família. Para aqueles, Senhor, que estão com seus filhos, passando por situações também, Senhor, de confusão emocional, psicológica, que o Senhor também possa trazer a paz, Pai. Para aqueles, Senhor, que precisam de uma palavra de esperança, que o Senhor seja essa esperança. Receba, Pai, a nossa oração, perdoa, Senhor, os nossos pecados. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa cada dia mais confiar no Senhor. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.